Salve, salve adeptos, sou o Jack e a gente está de volta aí depois de 3 meses de férias, no nosso quadro Fale o que Tu Queres. Hoje a gente tem aqui o nosso irmão Rodrigo Caniza, que vai falar um pouco dele, ele vai se apresentar e já vai falar um pouco do tema que nós vamos discutir hoje. Olá a todos, agradeço o convite dos irmãos do Conversa Entre Adeptos. Então, meu nome é Rodrigo Vilauba Caniza, eu tenho 41 anos, sou aqui de São Paulo mesmo, sou um bandista, sou ayahuasqueiro também e hoje estou aqui para conversar um pouco com vocês a respeito de algumas experiências que eu tive, né, envolvendo uma atividade que eu gosto muito de praticar, que é a corrida, e a relação dessa atividade que eu pratico, da corrida, com a espiritualidade, com alguns, digamos assim, acessos que eu tive, algumas sensações, algumas percepções, alguns insights que eu tive nessa minha carreira amadora de ultramaratonista. Eu acho que é basicamente isso, né? Rodrigo, para a gente começar, você pode falar um pouco, por exemplo, das corridas, dos eventos, dos torneios que você já participou, de prêmios, e até a gente chegar no extremo ali do seu limite físico, né? Sim, então, a primeira prova da qual eu participei como corredor amador sempre, né, foi a São Silvestre em 1995, junto com meu pai. Até então, a minha experiência como corredor, ela era a experiência de qualquer garoto, né, que é até uma coisa que eu falo, a gente não começa a correr, a gente volta a correr, porque toda criança corre, né? Sendo saudável, estando bem, você chama uma criança para se aproximar de você, ela não vem andando, ela vem correndo, né? Então, o deslocamento no espaço correndo, ele é natural do ser humano, né? E eu, na verdade, também nunca parei de correr, né? Eu sempre corri, eu morava durante a minha juventude no Horto Florestal, aqui perto de onde a gente está gravando hoje, aqui na zona norte de São Paulo, e ainda era uma época que as mães se sentiam seguras para poder deixar os filhos brincarem na rua. Então, principalmente em época de férias, eu saía 8, 9 horas da manhã de casa e voltava 4, 5 horas da tarde, né? Joelhão todo esfolado, todo sujo de terra. Então, assim, essa transição entre a corrida de brincadeira, a corrida do mundo infantil e a corrida como esporte, como atividade física, ela para mim aconteceu naturalmente, né? Então, eu passei a acompanhar meu pai em treinos que ele fazia no Horto Florestal. Com 15 anos, em 1990, eu participo da minha primeira São Silvestre e ainda não inscrito. Em 1995, participo inscrito da minha primeira São Silvestre e a partir daí não parei mais, né? Em 2004, eu corri minha primeira maratona de São Paulo, que tem a distância oficial de 42 quilômetros, 196 metros, né? E em 2008, eu corri a Maratona de São Paulo e terminei muito bem, terminei inteiro, fiquei impressionado, assim, foi a minha melhor prova, a prova em que eu concluí em menor tempo e a prova que eu terminei melhor. E na semana do final da maratona, eu fui almoçar num restaurante macrobiótico que tem ali na Liberdade e eu tive que sentar na mesa, porque estava cheio o restaurante, junto com um homem, um senhor, né, que estava com uma camiseta de uma prova chamada Desafrio Urubici. E eu também estava com a camiseta da maratona, né, os corredores gostam meio que de exibir assim, as camisetas depois que terminam a prova, né, uma espécie de emblema, tipo, consegui terminar mais essa. E ele puxou o assunto comigo, falou, você é maratonista? Eu falei, sim senhor, né. E a gente começou a conversar e ele falou para mim, olha, você deveria tentar essa prova aqui. É uma prova de montanha, de 50 quilômetros, numa das regiões mais frias do Brasil. E eu pensei, nossa, eu jamais vou conseguir terminar uma prova como essa, né? E manifestei, né, minha incredulidade, né? Sim, incredulidade com ele. Falei, acho que eu não vou conseguir essa prova. Ele falou, não, você terminou tão bem a maratona, se você treinar você consegue. E você vai viver uma experiência única, né? Aí fui, em 2008, mês e meio depois da maratona, ou 2 meses depois da maratona, eu fui para Urubici, que fica em Santa Catarina. É uma das regiões mais altas do estado, se não a mais alta, e uma das mais frias do Brasil. E concluí a prova, o desafio, né, Urubici,
daquele ano. E quando eu cheguei, o meu irmão Diego, ele estava me esperando na chegada e ele estava super feliz, né? E aí ele me contou que na minha categoria eu tinha ganho a prova. Quer dizer, eu corri a minha primeira ultramaratona e venci na minha categoria a minha primeira ultramaratona. Subi no pódio, ganhei o troféu. Então eu pensei assim, falei, nossa, eu sou bom nisso, né? Quer dizer, é uma atividade física que eu tenho condições de deslanchar, né? E aí fui correndo ultramaratonas, né? Em 2009 eu fiz a Bertioga Maresias, que sai do Forte de Bertioga e vai até o Farol em Maresias, são 75 quilômetros. Em 2010 eu corri a ultramaratona de Cubatão, que fica num bairro, né? Nem sei se essa prova existe ainda, num bairro de Cubatão chamado Jardim Casqueiro. Foram 100 quilômetros. E também foram meus primeiros 100 quilômetros, né? E também foi a minha primeira ultramaratona de 24 horas, né? Que é uma ultramaratona que você corre por tempo, né? Quem fizer a maior quilometragem ao final de 24 horas ganha. Em 2011, eu fiz a minha primeira viagem internacional como ultramaratonista. Fui para a África do Sul correr uma prova que é considerada a rainha das ultramaratonas, né? Que chama-se Comrades. É uma prova que acontece de uma cidade a outra. Ela desce um ano e sobe outro ano, do nível do mar para as montanhas e das montanhas para o nível do mar. De Durban para Pietermaritzburg, que é uma cidadezinha na montanha, de Pietermaritzburg para Durban, que seria mais ou menos equivalente a correr de Caraguatatuba até Campos do Jordão. E eu fiz em 2011 essa prova. Em 2012 eu fiz a Bertioga Maresias e a Comrades novamente. Eu subi um ano e desci o outro ano. E em 2013, eu corri uma prova chamada BR-135, que são 135 milhas, 217 quilômetros, né? A gente corre praticamente o percurso inteiro por um caminho de peregrinação chamado Caminho da Fé. Na sua totalidade, ele vai até Aparecida do Norte. Nós corremos ele até Paraisópolis, sai de São João da Boa Vista e chega em Paraisópolis. E nesse caminho, que é o Caminho da Fé, eu comecei a perceber conscientemente uma relação muito forte, que ela já vinha se manifestando, mas eu não tinha tomado consciência total disso ainda na época, né? De que para mim, correr provas de longa duração me colocava num estado de consciência alterado e expandido. E nesse estado de consciência alterado e expandido, eu tinha condições de compreender certas situações da minha vida, certas passagens da minha vida, e também de me conectar com certas energias que com o passar do tempo eu fui aprendendo a nomear, eu fui aprendendo a identificar, né? Então hoje, e depois também acabei correndo outras provas. Em 2014 fui para o México, né? E não parei mais de participar dessas provas. Então hoje eu posso te dizer, meu irmão, que para mim a corrida ela é uma atividade espiritual. Esse deslocamento, né? Estar percorrendo distâncias longas ou relativamente longas, né? Me coloca num estado que é fundamental para o meu equilíbrio energético e que participa ativamente dessa dimensão da minha vida, que é a dimensão espiritual. Porque a gente está acostumado aí a ver as pessoas sempre falarem de estados meditativos, quieto, em silêncio, né? E eu imagino que quando a gente atinge extremos, como os que você consegue atingir, a gente também entra nesse estado, né? Eu acho que é essa abertura que seu extremo dá, né? Que te coloca em contato com outras energias, te torna mais sutil, né, para perceber também as energias mais sutis que estão em volta ali no local. A gente tem os dervixes, né, dos sufistas, que ficam girando lá no sentido anti-horário por horas, justamente para atingir também um estado desse em movimento, né, para atingir esse estado meditativo. Mas aí falando do Rodrigo, existe um Rodrigo antes da espiritualidade, né, antes de ser um bandista, ayahuasqueiro, que já participava dessas maratonas, e o Rodrigo depois. Queria que você falasse um pouco desse depois, né? O Rodrigo mencionar um pouco antes, óbvio, né? Mas o que te tornou capaz de identificar, né? Para trazer esse contato com o que está ali
nos locais onde você corre. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu acho que quando a gente está numa caminhada espiritual, né, a gente busca, para poder atribuir um significado para as experiências que a gente vivencia, muitas vezes de uma imagem forte, uma imagem que talvez tenha até mesmo um componente arquetípico, assim, né, para que a nossa consciência, que no estado de vigília ela trabalha mais de forma lógica, digamos assim, ela dê conta de interpretar, de poder digerir, digamos assim, né, algo dessas nossas experiências espirituais. E um elemento que eu percebo que é muito interessante nesse caso, para mim, é o uso da corrida como uma grande metáfora. Então eu poderia começar respondendo para você dessa forma, dizendo que a corrida, ela é uma experiência real para mim. Eu realizo a corrida, mas num nível simbólico, eu estou sempre comparando a minha experiência como corredor com a minha caminhada espiritual. Nós até mesmo, é muito comum dentro da própria Umbanda, né? Se fala assim, né? A sua caminhada, salve a sua caminhada, né? Então, para mim, isso encaixou muito bem. Quer dizer, a corrida serve como uma fonte de uma simbologia muito rica e de metáforas muito ricas do que acontece comigo. Mas, além disso, a corrida, ela me dá a oportunidade de, apesar de estar em movimento, né, de silenciar, né, quer dizer, de encontrar ali uma atividade que é extremamente simples, mas que ao mesmo tempo me obriga a me observar meu corpo e observar a forma como o meu corpo lida com a vitalidade, né, com a energia, né, que nós chamamos de axé, de prana, e que nos inunda e nos dinamiza, nos oferece a possibilidade de viver, nos anima, né? Em termos de ânima como alma e ânima como movimento também. Tá? E depois que a gente passa um determinado tempo praticando a ultramaratona e treinando para a ultramaratona, porque não são só as provas, né? São os treinamentos, né? Que são muito longos também, a gente passa várias horas em movimento. A gente começa a ter uma percepção sutil da forma como essa energia se manifesta nas nossas ações. E isso não é uma coisa que se desliga totalmente depois que a gente para de correr. E tanto no trabalho com a ayahuasca, quanto no trabalho como médium, né, eu percebo que o aprimoramento, o desenvolvimento do nosso trabalho espiritual, né, como servidores, como médiums, trabalhadores dentro de uma casa e também como pessoas que fazem parte, que participam do ritual com a ayahuasca, o sucesso, digamos assim, e o próprio bem-estar que a gente espera sentir nesses lugares, quando a gente vai, as revelações, eles têm muito a ver com essa chave de percepção sutil do nosso estado energético em cada momento. Só para dar um exemplo, né? Quando nós estamos no estado de consciência alterado e expandido, possibilitado, favorecido pela comunhão com a ayahuasca, nós muitas vezes, né, então a gente entra naquele estado que as pessoas chamam de borracheira, e nesse estado a gente muitas vezes se degladia, né, parece, com uma porção de ideias, pensamentos, forças e energias com as quais nós conseguimos travar contato naquele momento. Então eu percebo que a minha experiência de percepção energética como corredor, ela me dá um equilíbrio a mais nesse momento, durante o estado da borracheira. E isso me permite, né, faz com que eu me confronte menos com esse estado da borracheira e eu consiga me integrar de uma forma mais harmoniosa com ele, né? Tanto que, graças a Deus, pelo menos até hoje, né, eu não tenho uma experiência para contar para você na qual eu passei muito mal, quer dizer, saí da minha posição, saí do meu espaço ali, né? E eu acredito muito isso
a essa sensação. Então eu acho que a chave é essa. A corrida, da forma como ela é, como eu executo, né, nas ultramaratonas e tal, ela te dá condições de você perceber de uma maneira um pouco mais refinada o modo como a energia circula pelo seu corpo e te concede a vitalidade. E essa percepção te ajuda no controle e, às vezes, na falta de controle que você tem que ter, digamos assim, né, na profissão de fé que você tem que executar e se deixar levar por uma determinada energia, porque é assim que eu me sinto muitas vezes na corrida, né? Eu sinto como se eu não tivesse no controle consciente absoluto do que eu estou fazendo, e sim sendo levado por uma energia, por algo maior. E para ficar mais claro, Rodrigo, tem uma história que eu gosto bastante, das várias que você já me contou, que é aquela que, se não me engano, foi em um sertão, que você estava perdido, achando que estava perdido, por exemplo, e chamou pela força de Ogum naquele momento, no meio. Então eu queria que você contasse essa história para o pessoal que está assistindo entender como que é esse contato, como foi essa sua experiência. Esse exemplo eu acho que talvez seja o melhor mesmo, né? Porque ele sintetiza, acho que tudo que eu estou falando aqui de uma forma mais genérica, né? Eu estava no sertão de Minas, em setembro do ano passado, participando de uma prova chamada Caminhos de Rosa, que era uma ultramaratona que tinha como previsão 255 quilômetros, se eu não me engano, mas que acabou tendo 195, porque o organizador da prova resolveu terminá-la antes, né? Devido ao estado de cansaço extremo de todos os participantes, inclusive do meu. E eu já havia percorrido mais ou menos uns 85 quilômetros quando eu saí do posto de controle, que era uma fazenda na qual eu estava, e tinha deixado combinado com a minha equipe de apoio, que estava no carro, que a cada 4 ou 5 quilômetros eu iria pegar alguma coisa para comer, para beber com eles, né? Então eles avançaram com o carro 4 ou 5 quilômetros e me deixaram percorrer esse caminho. Só que como esses amigos meus que estavam fazendo apoio para mim, eles já tinham dirigido 10 horas de São Paulo até Belo Horizonte, mais tantas horas para chegar no local da prova, né, na madrugada anterior desse dia, eles estavam muito cansados, eles dormiram. Então, quando eu passei pelo carro, o carro com vidro fumê, né, eu não vi que eles estavam dormindo, o som estava ligado, e eu também não estava com fome nem com sede, então eu apenas acenei para eles e continuei indo. E eles adormeceram, e ficaram provavelmente umas 6 horas dormindo. E nisso, a noite já tendo caído, né, eu comecei a percorrer aquele caminho e eu comecei a perder de vista as marcações da trilha por onde eu deveria percorrer, né, e comecei a ficar muito preocupado. Não valeria a pena voltar, porque eu iria perder muito tempo, mas avançar se tornava cada vez mais difícil, né, lá no sertão, nas estradas de terra, de areia, sem ver para onde eu precisava ir. E aí, nesse momento, justamente nesse estado, né, de consciência alterado, favorecido pela corrida, pela forma como eu me encontrava ali, né, eu senti intuitivamente que eu deveria pedir pela manifestação da força de Ogum, né, porque, entre outras coisas, na minha coroa, eu sou filho de Ogum, né, e eu me ajoelhei, e eu rezei, e eu pedi que a energia ordenadora de Ogum, né, e é tão favorável à abertura dos caminhos, se manifestasse para mim naquele momento. Humildemente eu pedi aquilo como filho. E na hora que eu terminei essa oração, me veio uma outra intuição, como uma voz mesmo me dizendo assim: não adianta mais você olhar para as árvores, porque você não vai mais enxergar as placas de sinalização. Olha para o chão, esse mesmo chão em que você estava ajoelhado. E ao olhar para o chão, eu pude perceber, eu pude olhar, eu pude enxergar as pegadas de alguns corredores que tinham passado por lá. As pegadas estavam mais nítidas do que as placas na beira do caminho. E durante horas eu me guiei por aquelas pegadas, né? E mesmo em momentos em que as pegadas desapareciam, porque o chão era mais duro, né, e não permitia a fixação da pegada, eu retomava as pegadas adiante, 200 metros adiante, 300 metros adiante. Então eu senti verdadeiramente que eu fui conduzido por uma força maior, né, que habita em mim, mas que se manifesta também em tudo que está ao nosso redor, né?
Então, a minha caminhada e a minha corrida ali naquele caso, fisicamente, ela representou perfeitamente como uma metáfora muito poderosa, como um símbolo muito poderoso, acho que a minha caminhada espiritual, né? E isso me comoveu e me emocionou tremendamente, né? Tanto que fiz questão de compartilhar com alguns irmãos amados aí, né? Entre eles o meu irmão Jack e hoje com vocês também. E só pra gente finalizar, Rodrigo, a maioria das pessoas que praticam atividades extremas como a sua, para eles é basicamente isso, né? Eu imagino, pelo menos com outras pessoas que eu já conversei. As pessoas ficam cansadas fisicamente e ponto, atingi meu limite, meu objetivo, acabou a prova aí. Mas, pelo que eu percebo da sua caminhada, das coisas que você conta, você carrega isso fora também ali do momento em que aquilo está acontecendo. Para as pessoas que praticam, eu imagino até que até a questão do cansaço para você seja algo mais facilitado por conta de se conectar dessa forma com o ambiente, com as energias que estão ali. Isso é um fato ou isso de repente é uma tradução minha que eu estou fazendo, mas ela é errônea? Ou você acha que também te traz até uma questão de maior facilidade praticar? E para a gente fechar, no final, você puder falar alguma coisa para as pessoas que praticam, que têm vontade de praticar alguma atividade assim mais extrema, se existe algo para se preparar tanto física como espiritualmente. Como eu trabalho exercendo uma atividade fundamentalmente intelectual, eu tive que aprender ao longo dos últimos anos, principalmente, a desconstruir muito das estruturas lógicas, né, de razão, não de me livrar delas, mas de desconstruir e de colocá-las um pouco em xeque, para que eu pudesse viver essa fase da minha caminhada espiritual de hoje, né? E uma das coisas que a gente tem que, acredito eu, que desconstruir para poder atingir outras percepções é a ideia de que nós estamos no controle absoluto da nossa vida e de que a nossa experiência de vida, ela é uma busca incessante por ter controle, e cada vez mais controle, e mais controle, que a gente poderia traduzir como ter poder, e cada vez mais poder, e cada vez mais poder. Então, o que a minha atividade como corredor tem me ensinado, na questão do cansaço, né, é que o cansaço cede quando você percebe que você não está só. E isso não é apenas uma forma de falar, isso é uma verdade. Quer dizer, quando você começa a perceber que existem energias circundando você, permeando você, observando você, porque muitas dessas energias têm uma consciência durante todos os seus atos, não de uma forma inquisitória para te julgar, mas elas estão ali, né? E muitas dessas energias querem, porque também precisam disso para a própria evolução delas, para o próprio desenvolvimento delas, que você as evoque, que você humildemente peça que elas participem daquele momento. E sendo um momento sagrado, um momento especial, um momento extraordinário da sua vida, muitas dessas energias atendem, porque você também brilha para elas, assim como elas brilham para você. Então, o que eu percebo nesse sentido, né, como corredor e também como filho de fé, enfim, é isso, quer dizer, que você deve pedir e você deve se colocar com humildade, não uma humildade submissa e ignorante, muito pelo contrário, mas uma humildade esclarecida. Eu acredito mesmo que toda pessoa verdadeiramente esclarecida ou que busca um esclarecimento, ela é humilde, porque ela percebe, né, o quanto ela é dependente de um conjunto de forças, de um conjunto de fatores que extrapola muito a sua vã capacidade, né? E o que eu gostaria de deixar como recado, né, para os irmãos que estão nos assistindo, que eles não façam essa separação que é gratuita, né? Houve um momento na história, talvez, em que foi necessário fazer essa separação, mas hoje não é mais necessário fazer essa separação entre corpo e mente, o corpo, mente e espírito, como se fossem três categorias separadas mesmo, que tivessem uma existência desconectada umas das outras, né? Hoje eu procuro entender isso como um grande holos, né? Então, assim, você quer ser uma pessoa
no caso da Umbanda, por exemplo, né, que é tão importante para nós a prática da caridade. Você quer ser uma pessoa caridosa, você precisa ter energia para poder doar energia. Então, você precisa cuidar da sua saúde, porque assim você vai ser alguém mais caridoso. E você vai ser alguém mais caridoso porque você vai ter essa energia para você poder doar. Então, a nossa saúde, cuidar da nossa saúde, praticar uma atividade física, não é uma questão de vaidade. Não é uma questão de vaidade. É uma questão de estar preparado para que aquelas forças nas quais a gente confia, nas quais a gente tem a nossa fé depositada, elas possam se manifestar de modo mais pleno quando nós estivermos em ação no mundo. Então eu me entendo dessa forma. Quer dizer, se eu sou um instrumento e eu tenho uma consciência, eu preciso, como instrumento, estar o melhor possível, o mais bem preparado possível, inclusive fisicamente, para que essas energias, para que essa força, para que essa possibilidade de exercício da caridade possa se manifestar através de mim da melhor maneira possível. É lógico que eu estou muito longe de alcançar, né, uma condição que possa ser considerada exemplar, longe disso. Entretanto, eu estou nessa busca. Eu acho que todos os irmãos só têm a ganhar se estar nessa busca. Então a minha dica é essa: procure levar uma vida saudável. Não pense nisso como orgulho, como vaidade. Pense nisso como a preservação dos instrumentos que Deus, que a força maior, que a natureza deu para você, né? Entenda o seu corpo como um presente que você deve cuidar. E cuidando desse presente, você terá a capacidade de presentear os outros também, através das energias que vão se manifestar por você. Então, muito obrigado. Bom, eu achei o máximo os exemplos que você deu, as histórias que você contou. Poder compartilhar isso com quem está em casa é um presente também seu, para nós todos. Quero agradecer por você ter aceitado o nosso convite, demonstrar todo o meu carinho e respeito por esse irmãozão que eu tenho aqui. Agradecer por você ter aceitado o convite. Então, meus irmãos, quero agradecer por vocês terem assistido e agradecer mais uma vez o irmão, ao canal Conversa Entre Adeptos, que dá essa visibilidade pra gente, que dá a oportunidade de a gente estar aqui falando o que a gente quer. E em breve a gente vai ter um outro com outros temas, inclusive temas que vocês vão escolher. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Obrigado, irmão. Valeu. Obrigado, adeptos. Não, calma, não é assim que funciona comigo. Então isso aí você coloca nos créditos no final. Pra falar para as pessoas que eu tô com a mesma camisa que eu gravei o primeiro vídeo desse quadro. É mesmo? Eu só me toquei disso que eu tava no trem. Eu fui... Quer trocar? Não, porque vão saber que é minha, vão saber que é minha. Tem que fazer salve só no adeptos? Ai, droga. Pegar só um põe roubada. Tá legal o fundo que você fez. Vou tentar não olhar pra nenhum de vocês. Olha que eu sou convidado. Eu começo a fazer uns olhos vesgos, assim, ó. Umas palhaçadas. Porque eu vou ter que olhar pra ele, pra mim, né? Assim, acho que é melhor. Meio que de frente com o Gabi. Achei engraçado fazer isso. Isso aí vai ser muito, né? TV pirata. Entrevistas. Meu querido Rodrigo Vilar, Mauri Júnior, né? Vamos lá. Você já tá gravando tudo isso, né? Vou procurar um personagem. Esse é o Exu entrevistador. 7 entrevistas. Dos 7 entrevistas. Exu dos 7 microfones. O ponto dele é os microfones desenhados assim. Tipo 2 microfones. Os microfones Cruzados, né? Uma caveirinha. Uma cruz, 2 microfones cruzados. Vamos lá. Exu da minha.